tinha o que dava pra falar. Eu jurei nunca mais. Foi seu beijo, teus desejos me afundou no talvez. Foi seu toque, no retoque, me apaixonei. Paparapapa, 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 sinto que é paixão sintonia, tal utilidade já não mais faria, mas sem nada em troca quem não gostaria. O Caleidoscópio está de volta ao vivo na tela da TV Horizonte, PUC TV e TV Educar. Voltamos com mais uma apresentação do Hugo Schaber aqui. Por aqui temos música e temos também um papo sério sobre haters, discurso de ódio na internet. E temos promoções para você curtir, dá só uma olhada. Aqui no programa tem presente Clete esperando. A cada 15 dias, um sortudo é escolhido para levar para casa uma camisa masculina com estampas inspiradas na natureza e na cultura mineira. Vá no site da TV Horizonte e saiba como participar. E sábado é dia de fazer um passeio diferente. Nós temos um presente para você. Um passeio com acompanhante no Parque Ecológico Vale Verde, em Betim. Aproveite esse lugar para curtir a natureza e se divertir. Acesse o site da TV Horizonte e clique no banner Promoções e descubra como participar. Bora conferir então as promoções do programa lá no site. Aproveite, hein, gente? Bom, e aproveite também para comentar o tema dessa edição aqui do Caleidoscópio. Fique à vontade. Temos aí, né, as nossas redes sociais também, então aproveite o espaço para mandar um recadinho aqui pra gente. E nesse bloco, né, chegando aqui, ó, o Alexandre Ateniense, já conhecido nosso, seja muito bem-vindo, viu? Eu agradeço a oportunidade do convite. Valeu demais. Ele é presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Minas Gerais. Teniense, é sempre muito bom te receber, ainda mais quando a gente tá falando aí sobre essa coisa de crimes digitais. No primeiro bloco falamos um pouquinho sobre esses haters, né, tentando identificar quem eles são. E aí, se a gente for pensar nesse discurso de ódio, né, ele já é direcionado a grandes minorias, historicamente no Brasil. Por que na internet, né, isso vem acontecendo com essa frequência? A que você atribui isso? Olha, a gente tem que primeiro entender que a internet é a extensão do mundo presencial. Tudo que acontece no mundo presencial se repete na internet, só que com uma diferença potencialmente maior, para o bem ou para o mal. E essas pessoas, elas tomam esse tipo de atitude, eu acredito que impulsionada por dois aspectos. Primeiro, pelo anonimato propiciado pela tecnologia, que elas se sentem assim mais poderosas para poder disparar alguns excessos da liberdade de expressão e, por isso, ultrapassam o que seria o limite adequado para poder colocar o seu ponto de vista. E, infelizmente, temos que admitir que o brasileiro é mal educado e ele adora ofender os outros pela internet. Isso já é um hábito corriqueiro que cada dia mais a gente vê se expressando de diversas formas, seja através de gestos racistas ou mesmo ofensas, difamação, que seja, injúria. E também por uma falsa impressão de que haverá impunidade. Sobretudo depois da aprovação do Marco Civil da Internet em junho de 2014, essa situação, inclusive, ficou ainda mais difícil de acontecer, a impunidade, porque nós temos agora a obrigação de que os provedores, tanto de acesso à internet quanto de aplicativos, sejam obrigados a preservar os registros eletrônicos, que são as provas necessárias para poder ajudar ao advogado que age em defesa de uma vítima, do hater, para poder buscar não só a identificação da autoria e também a punição, seja no aspecto criminal ou civil. Em outras palavras, quem
resolve fazer da internet um palco para disparar excessos da liberdade de expressão, cada vez mais está sujeito aos rigores da lei. Olha só, no bloco anterior também, as meninas estavam aqui colocando, os meninos também chegaram a pontuar a respeito disso, assim, num certo incômodo provocado muitas vezes por esse lugar, né, que o hater acaba criando, por esse incômodo mesmo nas redes sociais. Tem uma responsabilidade para esse hater? Como é que funciona, por exemplo, delas, né, como tendo essas redes, acompanharem isso? É possível fazer algum tipo de denúncia? Como no caso delas, como elas são gestoras de algum espaço dentro da internet? Na verdade, assim... cada um tem um perfil, né? E às vezes observa esse movimento. O que ocorre é que uma excelente recomendação é que nós devemos monitorar o tempo todo tudo o que acontece na internet. Existem programas hoje que nos permitem fazer esse monitoramento de uma forma passiva. Não significa dizer que você tem que entrar dentro das redes sociais e estar acompanhando toda a linha do tempo a qualquer instante, porque ninguém suporta isso. Mas, a partir de palavras-chave, você pode ser alertado e, consequentemente, a melhor recomendação é preservar a prova de imediato, na medida que você viu que ultrapassou o limite da liberdade de expressão, e fazer a remoção ou então buscar o caminho da identificação de autoria e a punição do infrator. Essas duas opções, se forem selecionadas, ou seja, se a pessoa não estiver só satisfeita para fazer a remoção, tem que ser feito de forma judicial, através de medida judicial. Quanto mais rápida for a reação, mais efetiva será a solução para poder punir o infrator. E é interessante também destacar o seguinte, nas redes sociais, como nós sabemos, existem sempre as fanpages, os grupos, as comunidades, etc. O titular de uma desses espaços virtuais, no meu ponto de vista, ele deveria colocar sempre expressamente termos de uso. Ou seja, ele coloca quais são as regras que ele admite que determinado discurso aconteça dentro daquele espaço. Por que isso? Porque, colocando dessa maneira, todas as pessoas que frequentam aquele espaço, sempre que quiserem se manifestar, vão saber qual é as regras que ele determina para os textos que são ali publicados. Legal. De modo que, se houver excessos, ele está agindo dentro da legalidade para dizer, vou remover, sou moderador, porque você infringiu aquela conduta que eu previamente estabeleci e eu sou dono desse pedaço. Então não venham aqui a dizer que isso aqui é um espaço sem regras, sem, sabe, um mundo à parte, porque não é. Porque se eu não fizer isso, eu posso, como titular dessa fanpage ou do grupo, ser inclusive responsável solidário por ter dado suporte à publicação de conteúdos que poderão ofender ou não só ofensas, tá? Muitas vezes o hater ele tem uma forma diferente de atuar. Ele não só ele ofende, como também ele pode criar conteúdos falsos, juntando cacos de informação, imagens, textos e, consequentemente, fazer os seus ataques através de informações falsas. Todo mundo hoje na internet tem que ficar atento que é o seguinte, o seu currículo não é mais formado apenas por aquilo que você fala de si próprio, mas, sobretudo, daquilo que outras pessoas falam de você. Então, se você não estiver sempre pronto para poder monitorar esse conteúdo e enfrentá-lo imediatamente, e para isso é necessário que você conheça um pouco dos recursos de monitoramento para poder agir rápido, você está sujeito a ser alvo desse tipo de coisa. E, consequentemente, os prejuízos, né? Caio, queria complementar aí a respeito desses termos de uso também, né, Caio? Eu tenho uma dúvida com relação a isso, Alexandre. Suponhamos que exista uma comunidade, por exemplo, no Facebook, um grupo de Facebook, e que exista esse termo, essa declaração de que, olha, esse tipo de mensagem não é possível e etc. E aí algum membro quebra com esses termos e rompe isso e coloca uma mensagem ali que prejudica uma terceira parte. Suponhamos que tenha um tempo, sei lá, umas horas ou dias até que o dono da comunidade tome uma atitude, antes mesmo de ser acionado, etc., e apague. Mas um estrago já foi feito. O dono da comunidade ele vai responder ou a atitude de apagar mostra que, mesmo antes de ter sido acionado, antes da coisa desenrolar? Como Sensacional. Nós vamos deixar isso para o próximo bloco, pode ser? Ateniense, vou deixar você já pensando nisso aí. É um intervalo rapidinho, gente. Já tem mais Caleidoscópio. Não saia daí.
chegar. Não quero mais ouvir você falar de novo. Quando as coisas caem, são pra machucar o outro. Sabe, seu jeito bipolar não quer nem escutar as minhas desculpas que arrumei. Pra variar, fui tão criativo. Maré que vai e vem, você até prometeu ficar de bem. Era seu, tô no seu. Maré que vai e vem, você até prometeu ficar de bem. Era seu, tô no seu. Chegar, não quero mais ouvir você falar de novo. Quando as coisas caem, são pra machucar o outro. Olha, não dá mais pra voltar. Dando voltas me perdi, a maré baixou e o vento te levou daqui. Aí voltamos ao vivo com o Hugo Schaber aqui no Caleidoscópio, gente. Aí também com bate-papo sobre haters, o discurso de ódio na internet. Vez ou outra é possível, né, esbarrar com conteúdos aí na web que podem ser classificados como discurso de ódio. Quais os fatores contribuem para que esses discursos aí se mantenham nas redes, né? Quem são os haters? Como controlar, então, esse fluxo? Esse é o nosso bate-papo. Para você que está em Pracinha, em São Paulo, ligado aqui no programa, pois é, pode participar com a gente. O nosso WhatsApp é o 996428473, então, ó, aproveite. E aí nós terminamos o bloco anterior com uma pergunta aqui do Caio, né, muito bem feita aqui pro ateniense. E aí, só para dar uma lembrada aqui para a galera, os termos de uso do Facebook, eles proíbem as postagens de intimidação, assédio e ameaças, mas essas mensagens, elas continuam acontecendo. E aí, aproveitando um pouco da pergunta do Caio, a ateniense fica à vontade aí para respondê-la. Bom, o Caio perguntou se uma pessoa que é titular de uma fanpage ou de um grupo, ele pode vir a ser responsabilizado se por acaso não agiu rapidamente após não ter se dado conta que um conteúdo havia sido publicado infringindo os termos de uso. O que eu quero dizer é o seguinte: como vítima, se eu quiser buscar uma reparação pelos danos causados em razão dessa exposição, o dano ele não se presume, ele tem que ser comprovado. E eu tenho que tentar buscar referências para poder revelar a extensão desse dano. Então, qual que é a extensão do dano no caso de uma exposição ofensiva na internet? O número de likes, o número de curtidas, de repasses, etc. Lembrando que tem um princípio que é da internet, que é o princípio do 1, 9, 90, da pirâmide, né? É que 1% das pessoas só que são aquelas que geram conteúdo, 9% são pessoas que recebem o conteúdo, editam, distorcem, encontram outra versão, repassam, enquanto que 90% é a maioria silenciosa. Então, para a gente poder fazer um cálculo, é uma métrica estimativa. Se você tem, por exemplo, 10 likes, significa dizer que pelo menos 90 pessoas visualizaram aquele conteúdo. E, consequentemente, isso pode ser já algum dado interessante que revela a extensão de um dano considerável que o próprio titular pode vir a ser responsabilizado, sim, porque ele deu condições para que aquela ofensa aconteça. Por isso é que é muito importante, isso é uma falta de cultura tremenda das pessoas que criam comunidades ou fanpages na internet, de deixar um pouco de lado, sabe? Não ter um pouco de responsabilidade. Você é dono, o Facebook diz claramente através do seu serviço, você é dono daquele espaço, você é corresponsável por tudo aquilo que está publicado. Por isso é que, para se resguardar, você poderia colocar, se você sabe de alguma coisa que está violando, denuncie imediatamente, ou você mesmo, pelo menos, já que o Facebook, por exemplo, te gera N alertas, como outras redes sociais, você sempre ficar atento a esses alertas para imediatamente tomar as medidas necessárias e não resistir de achar que não, isso aí não vai dar
intencionada, etc. Isso aí realmente pode dar tanto repercussão jurídica na parte criminal quanto civil. E é muito difícil montar um caso, né? Porque às vezes você não tem acesso aos números específicos de visualização, porque o Facebook não vai fornecer isso para um terceiro, para quem está... Exato, né? Nem sempre. Por isso é que a boa medida de enfrentamento desse tipo de incidente é agir rápido, preservar a prova, remover dentro da legalidade. Porque quanto mais a informação fica... todo mundo está interessado em quê nas redes sociais? Em ofensa, em sexo, em coisas que realmente chamem atenção, imagens, etc. E muitas vezes isso pode estar refletindo na reputação de determinadas pessoas que, evidentemente, por horas podem ter uma situação muito pior, porque daquela informação que nasce na rede social, ela pode ser multiplicada para N outros canais da internet e isso só potencializa o dano. Então, é interessante, quando a gente lida juridicamente com o problema, identificar quem gerou ou quem repassou. Porque a estratégia que se toma para um e para outro pode ser diferente. Legal. Respondido então, né, Caio? Perfeitamente. Ô, Júlia, para você, assim, né? Claro que não tem uma fórmula, mas o ateniense, ele citou a respeito da educação. Qual que é o caminho que você acha, assim, que a gente poderia pensar para diminuir ou minimizar esse discurso de ódio que está aí se propagando? Eu acho que o caminho mais breve e talvez o mais eficaz seja a empatia, sabe? Se colocar no lugar do outro. Beleza, eu tô aqui, me deu uma vontadezinha súbita de sei lá, ofender os homossexuais. Se fosse comigo, se fosse eu, como que seria comigo ver uma comunidade inteira a qual eu pertenço sendo ofendida? Entende? Então, assim, eu acho que a empatia, ela é o centro de tudo isso aí. Legal. No ódio, dentro da internet, fora da internet. Mas aqui, né, falando não saindo do tema desse nosso debate daqui agora, eu acho que é pensar, caramba, e se fosse comigo? Né? Se colocar realmente no lugar de quem vai estar do outro lado, de quem vai ser atingido. Legal. Direto ou indiretamente. A internet, as redes sociais têm coisas excelentes para a gente poder provocar engajamento, defesa de causas, sabe? Os norte-americanos desenvolvem isso muito bem. Nós aqui, infelizmente, temos uma característica de ser extremamente ofensivos através das redes sociais. Infelizmente, é uma característica do povo brasileiro, não é uma característica boa. E, ao mesmo tempo, somos ingênuos em termos de privacidade. E é interessante que campanhas lá na Europa também já surgiram para tentar minimizar um pouco desse discurso de ódio, porque lá também se reflete, apesar de termos aqui no Brasil, né, isso muito forte. Mas acontece que lá, como nos Estados Unidos, eu acho que tem um fator que também é preponderante, que coíbe um pouco esse tipo de situação, porque lá a lei é forte. Entendeu? E nossa lei, não é que ela não seja fraca, mas as pessoas não acreditam muito nesse, a gente tem uma coisa no mecanismo Brasil da justiça brasileira, de punição. Lei que pega e lei que não pega. Isso é uma coisa... Só que acontece o seguinte, todas as pessoas que estão sendo vítimas de injúria racial, né, de ofensas, como foi outro dia o caso da nadadora Joana Maranhão, nas Olimpíadas, etc., elas vão ser alvo, porque a internet não é escrita a lápis. Então, está cheio de registros eletrônicos, entendeu? Que vão instruir perfeitamente um processo para poder fazer a punição, identificação e punição dos infratores. Então, não faça da internet um oráculo para você colocar para fora todo o seu ódio, esse tipo de coisa, porque isso é uma burrice. E parece... É uma burrice porque no digital nós temos muito mais rastros. Não vou dizer que 10 em 10 casos que eu atuo, eu consigo identificar a autoria e punir os infratores. Mas vou te dizer que hoje, na faixa de 8, já é possível fazer, sobretudo depois do Marco Civil da Internet. Isso é uma boa notícia. Parece que é uma surpresa, né, quando a gente olha essas características das pessoas, dos brasileiros, mas isso vem da nossa cultura, né? É a extensão do mundo presencial. Nós não ofendemos os outros no campo de futebol? Nós não estamos vendo a torcida brasileira vaiar, xingar, etc. e tal? É a mesma coisa. Então, tudo que acontece na internet é o repeteco do que acontece na vida presencial, só que de maneira muito mais potencializada e randômica.
única. Você atinge locais, pessoas que jamais eram imaginados dentro do mundo presencial. A gente acostumou a achar que a nossa cultura era assim, que éramos pessoas muito amistosas, que o brasileiro era sempre muito amistoso, mas essa rivalidade do futebol, de você desqualificar, de chamar o torcedor do outro time como se fosse uma ofensa, você chamar de mulherzinha o torcedor do outro time como se ser uma mulherzinha fosse uma ofensa, mas você faz isso e você tenta atingir o outro e é encarado como uma coisa cultural. Isso se revela, sabe, de uma maneira absurda. E que nós estamos vendo, sobretudo agora que nós estamos tendo a oportunidade de conviver através das Olimpíadas com outros povos, como é que nós somos tão mal educados? Gente, nós vamos dar uma pausa aqui e voltar a falar sobre isso também, sobre essas relações culturais. Já tem mais Caleidoscópio para falar sobre haters e discurso de ódio. O papo tá quente aqui, até já. De volta ao vivo com o Caleidoscópio. Hoje temos um bate-papo envolvendo os haters. Na roda aqui, discurso de ódio na internet. Estamos no último bloco do nosso bate-papo, mas você pode participar do programa com a gente e também fazer parte deste outro grupo aí. Olha a mensagem que chegou para você. Tudo começou com uma vontade enorme da Arquidiocese de Belo Horizonte de criar projetos e ações que contribuíssem para a evangelização. Faça parte deste projeto neste endereço e telefone e você pode conhecer mais aí sobre a campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Gente, seguindo aqui com o nosso bate-papo, né? Inclusive, aproveitar para mandar um abraço, já que estamos falando de hater, né? Nós temos um hater aqui, que é o Beto Cruzeiro. Abração para você, viu, Beto, que sempre tá ligado aqui no Caleidoscópio com a gente. Afinal de contas, né? Ele tá marcando presença, a gente tem que lembrar dele aqui também nesse programa. Você tá amplificando com isso a audiência dele, hein? E tem muito hater que quer justamente um gancho para poder se tornar mais famoso. Olha só, não foi só uma lembrança. Porque muitas vezes o hater, ele vai sempre existir, mas muitas vezes ele fala para um copo, ou seja, para meia dúzia de 3 ou 4. É melhor ignorar nesse caso? Dependendo da situação. Isso é uma análise que a gente faz quando vai fazer um enfrentamento desse tipo de situação. Eu enfrento isso todo dia, de ter uma apuração do alcance para quantas pessoas esse hater está falando. Muitas vezes ele é um cara que está ali na esquina falando para o ar e está falando e ninguém está vendo. E o que ele quer muitas vezes é um gancho para poder se tornar mais famoso a partir disso. Pois é. Se Andy Warhol disse que um dia os 15 minutos de fama? Todo mundo vai ter seus 15 minutos de fama, você pode ter certeza que na internet todo mundo vai ter seus 15 minutos de execração. E a única coisa que vai diferenciar é que alguns vão estar já preparados para poder enfrentar esse problema. Outros não estão nem pensando nisso. Então, não vamos nem falar o nome dele de novo, não, mas falar, cara, repensa no que você faz, né? Assim, repensa, olha aí. Ó, você está sendo rastreado, monitorado. Se eu quiser tomar a iniciativa de fazer alguma coisa... Seja light, tenha uma Sejamos postura... legais, né? Adote a empatia, né? Coloque-se nos sapatos dos outros, faça um comentário construtivo. Né? Isso Legal. aí. Júlia, você queria comentar, né? Na hora que a gente estava aqui num bafafá danado, conversa aqui, a gente estava falando da relação cultural, principalmente. A Ateniense trouxe um pouco dessa relação, principalmente em Olimpíada também. A relação... que você disse, quando você tocou no assunto do cultural, assim, me veio à cabeça outras coisas, assim, que são também culturais e acabam alimentando o ódio dentro da internet, assim, que são as nossas lutas sociais, assim, né? Nossos movimentos sociais que vêm para tentar, diminuir, amenizar algumas coisas que são ruins, né, na nossa cultura, pelo menos a brasileira, e que são grandes alvos de discurso de ódios assim, inflamados e muito, muito violentos. Assim. Legal. Então, chega a ser até uma pergunta também. Se há
né, determinados assuntos que geram, que você vê, ou que vocês todos, na verdade, né? É uma pergunta geral. Que vocês veem que tem uma maior propensão a acender a faísquinha do ódio, assim, do dedinho coçado. Política, time de futebol e sexo. Temos um tripé sexual. Aí, terrível. Com certeza. Marina, e religião, tá? Nas religião suas também. redes sociais, algum desses temas estão lá? O que acontece muito é porque eu sempre estou procurando... A maioria das coisas que aparecem na minha rede social, né, é que são ligadas a movimentos sociais. Aí acaba que sempre tem aquela pessoa que é de fora do movimento, que quer ir lá mandar aquela mensagem, quer ficar falando, não devia estar lá, né, mas quer. Eu acho que uma coisa que faz com que a pessoa tenha muita vontade de manifestar esse ódio dela é ver o movimento crescendo, sabe? Ganhando, tendo visualização e as pessoas aderindo ao movimento. Eu acho que isso gera aquela vontade da pessoa. É o que o Alexandre falou, às vezes esse camarada ele quer um público, né? Ele quer um palco. Ele quer te chamar pra briga, entendeu? Ele quer te chamar, ele quer te chamar atenção, ele quer polemizar, entendeu? E muitas vezes, assim, ele pode estar falando para um copo, aí sabe assim? Ele pode estar falando para nada. É uma coisa. Então, assim, não vale a pena você dar holofote para uma pessoa que está ali simplesmente assim. Muitas vezes, sabe, esses grupos de internet, de e-mails, etc. Tal, eu lido com isso todo dia. Me parece uma conversa de botequim, sabe? Cada um chega, dá um pitaco, levanta e vai embora. Você está entendendo? Assim, o que isso acrescenta? Nada. Nada. Assim, o que isso tem de construtivo? Nada. Você tá entendendo? Então, uma pessoa está ali, é só para poder jogar um veneno, vira as costas e vai embora. Entendeu? E mesmo então, assim, esse discurso sendo vazio, há aqueles que seguem. É engraçado. Eu acho que isso aí é uma questão muito cultural, de falta de cultura, falta de repertório, de seguirem pessoas que não têm uma substância no seu discurso, na sua fala, é só ódio, é só ataque, isso é chato. E você tem personalidades aí da televisão que são assim, né? Você pega o caso do Rafinha Bastos, por exemplo, agredindo a Vanessa Camargo de forma gratuita, umas coisas assim, achando que isso é engraçado. Isso é ridículo, desculpa, mas não tem nada a ver. Desnecessário. Sabe? Desnecessário. Cada um tem a sua honra, a sua dignidade, e isso existe tanto no mundo presencial quanto no mundo digital. Legal. Só pra gente fechar então, né, gente? Poxa, o tempo foi pequeno pra esse programa, hein? Poxa vida. Ateniense, é uma questão assim também relacionada à educação, né? Porque Sobretudo. Hoje em dia as pessoas não sabem muito como lidar, principalmente jovem, que tudo é muito novidade e acabam expondo muita opinião. Há uma preocupação e deve-se ter essa preocupação com a responsabilidade do que se fala. Sem dúvida, e é uma coisa que me preocupa muito, porque eu não vejo as escolas fazendo um papel que, no meu ponto de vista, deveriam fazer, que é a educação digital. Inclusive, isso hoje é um princípio que está assegurado no próprio Marco Civil da Internet, mas não vi converter ainda como assunto que pegou. Mas, e aí fica uma situação muito complicada, Simone, porque as escolas adotam um discurso de dizer, não, esse aí é um problema que os pais têm que resolver com os filhos. E os pais não conviveram com esses problemas na época deles, não sabem lidar com isso. E a situação não se resolve. E os problemas hoje estão acontecendo por quê? Porque quanto mais tecnologia, mais incidentes a gente vai ter em relação à privacidade. E as crianças hoje estão colocando a mão em smartphone com 4, 5 anos de idade. Até mesmo antes de serem alfabetizados, já estão jogando, fazendo games, etc. e tal. Se não tiver um trabalho efetivo do governo para poder, de repente, quem sabe, acontecer como acontece na Inglaterra, onde se criou um prêmio para a escola que adotar uma melhor estratégia, uma melhor política para poder educar as crianças em relação ao uso da mídia digital, certamente nós vamos viver nesse vácuo que nada vai se resolver. E a gente não tem uma cultura no Brasil consultiva, nós temos mais reativa. Por isso que eu acho que a gente tinha que repensar esse aspecto. Maravilha. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês. Ficamos aqui com esse recado, então, né? Atenção a tudo que se publica. Agradecimento especial ao Hugo. Muito obrigada, viu? Valeu demais. Hugo Schaber aqui trazendo um som pra gente. Tem show amanhã, gente. É na Casa de Cultura, a partir das 10 da noite. Entrada antecipada a R$15 aqui em BH, no Festival Âmago. Galera toda convidada, né? Isso mesmo. Pra ir lá conferir de
perto. Vamos terminar então com música? Vamos sim. Bora lá? Agradeço muito a vocês, viu? Valeu demais. Você que tá em casa, um excelente final de semana. Te espero então na segunda-feira ao vivo. Até lá. Olha ao redor de nós, pequeno detalhe de que o mundo vale. Se eu já me sinto a sós, sigo teu canto no sexto sentido.